a Bíblia, ela não é simplesmente um livro religioso dos judeus ou dos cristãos. A Bíblia, ela é a verdade, é a palavra viva de Deus, mas também ela é um projeto que começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Então, eu quero começar essa aula falando do versículo 1. Eu creio que nós não vamos conseguir sair do versículo 1 e 2 durante o tempo dessa aula, mas eu creio que vai ser muito proveitoso para você. Então, o versículo 1 de Gênesis 1, o início da Bíblia, começa falando: no princípio criou Deus os céus e a terra. No hebraico seria Bereshit bara Elohim et shamayim va'aretz, né? Isso no hebraico. Você pode perguntar, pastor, por que o hebraico ele é importante nesse primeiro versículo? Porque o hebraico ele nos traz uma outra configuração das palavras de Gênesis 1. Por exemplo, no princípio criou Deus. A palavra Deus, Elohim, tudo que termina em im, é plural. Como Deus ele é um só, Deus é único, como que está ali Deus no plural? Você vai ver que durante o vídeo vou acrescentar algumas coisas, né, do dicionário Strong, por exemplo, traduzindo Elohim como governantes, né? Governantes. Então eu poderia dizer que no princípio governantes criaram ou criou os céus e a terra. Fala, pastor, mas onde aparece novamente essa palavra no plural? Quando eu vou para Gênesis 1, 26, o mesmo Elohim diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele não disse, faça o homem à minha imagem, mas façamos. A gente pode ver o mistério que já está no primeiro versículo sobre o nome Deus, né? Aonde esse nome aparece várias vezes na Bíblia. E Elohim pode ser juízes, governantes, né? Deus. Mas lá em Isaías, capítulo 6, verso 8, Deus diz o seguinte: a quem enviarei por nós? No chamado de Isaías, ele não diz a quem enviarei por mim, mas ele diz a quem enviarei por nós. Qual é o mistério desse metade do primeiro versículo de Gênesis? No nome de Deus. Porque esse nome significa grandioso, majestoso, completo, Elohim. Porque não estava ali somente o Pai, mas estava ali o Filho, e estava ali também o Espírito que pairava sobre a face das águas. Será que Jesus, antes de nascer de Maria, ele manifesta de alguma forma o Antigo Testamento? Será que antes de existir terra, existia alguma coisa e Jesus já existia? Porque Jesus é o Filho unigênito de Deus. E ele mesmo disse que antes de Abraão, eu existo, chamando para ele o tetagrama do nome impronunciável de Deus. Vamos estudar mais a Bíblia. A Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática. Colossenses capítulo 1, verso 15. Você vai pegar a sua Bíblia e vai poder me acompanhar nesse estudo. Alguns versículos eu vou falar de cor, outros eu vou ler mais, né? Mas eu creio que você, depois desse estudo, vai abrir a sua mente com respeito ao livro de Gênesis. Vai ter uma outra visão, né?
Então, eu tenho aqui, em Colossenses, capítulo 1, eu estou com um problema que eu quebrei a minha perna, por isso você pode estar vendo a cabeceira de cama. E para não deixar os alunos da escola bíblica, né, e nem de um curso que eu ia iniciar, sem estudo nenhum, eu resolvi fazer esse estudo pequeno de Gênesis, né, nesses dias que eu ficarei, vamos dizer assim, de molho, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, eu creio nisso, e que a gente possa aprender mais da palavra. Lá logo no início, que tem muita coisa a ver com o fim. Então, Gênesis é um livro cheio de mistérios que serão desvendados na própria Escritura. Então, vamos desvendar o mistério do façamos o homem. E a quem enviarei por nós? A palavra Deus, no versículo 1, Elohim. Então, vamos ver. Colossenses, capítulo 1, verso 15. Diz o seguinte: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, presta atenção que não fala no céu, mas nos céus, e na terra, e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Interessante. O apóstolo Paulo diz que Jesus estava no início. Mesmo antes de existir céus, criando com o Pai todas as coisas. E por quê, pastor? É interessante que esse estudo do capítulo 1, verso 1 de Gênesis, tem uma forte ligação em um dos evangelhos que nós vamos ver daqui a pouco. Mas antes, eu quero que você volte comigo no versículo 1. No princípio criou Deus. A palavra criou, bara, ou bará, significa chamou a existência do nada, como se já existisse. E aonde a gente pode ver de novo, no Novo Testamento, sendo usado essa palavra, ou o apóstolo Paulo, com a sabedoria que lhe foi dada, falando sobre essa questão, bará, ou bara. Então, eu posso ir no livro de Romanos, você vai abrir comigo o livro de Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4, verso 17. Romanos 4, 17 está falando a fé de Abraão. Diz o seguinte: como está escrito, por pai de muitas nações te constituiu, perante aquele o qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Isso, então, me remete de novo para Gênesis 1, capítulo 1. Chamou a existência os céus, não um céu. E a terra não significa com a terra. Então, aí eu já tenho mais um detalhe. Et Shamaim, que está no versículo 1 no hebraico, significa não céu, mas significa céus. Ou seja, no princípio, governantes, seres divinos, chamaram à existência aquilo que não existia.
e criaram os céus e depois a terra. Então vamos ver primeiro quantos céus são. Será que alguma outra parte na Bíblia me diz quantos são e o que tem nesses céus? E por que a terra foi criada separada de tudo isso? Que céus são esses? Quantos são? Onde eles estão? Será que eles estão um em cima do outro? Será que se eu mandar uma nave espacial, eu vou varar o primeiro, o segundo e o terceiro céu? Eu quero que você vá comigo de novo no apóstolo Paulo, com a sabedoria que Deus deu a ele. Ele deixou escrito em 2 Coríntios, capítulo 2. Abre comigo. Capítulo 12, desculpa. Verso 2. 2 Coríntios 12, 2, ele diz: conheço um homem em Cristo Jesus, se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que lá ele viu o paraíso. Uma outra palavra interessante, paraíso, e mais na frente nós vamos estudar, porque as pessoas dizem nós vamos morar no paraíso. E aqui diz que ele viu o paraíso. Ele viu o paraíso. Lá em Gênesis diz, no princípio, chamou à existência os governantes, os céus, que são 3, você acabou de ver, e a terra. Por que não falou com a terra? E sim, e a terra. Porque tudo que Deus faz separado é uma palavra hebraica que chama kadosh, santo. Esse planeta, ele foi feito separado de todos os outros, porque nesse planeta Deus proporcionou um projeto. E nós vamos saber qual projeto que é esse. E por que a Terra foi criada separada. Um Deus santo criou um lugar santo no princípio de todas as coisas. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que farei de Gênesis. E como eu disse a você, nesse vídeo eu não sairia do versículo 1. E o que nós podemos aprender, o que nós aprendemos nesse versículo? Na linguagem mais simples, Deus é o Criador dos céus e da terra. Aprofundando mais, Deus, Elohim, governantes, chamou a existência do nada, aquilo que não existia. E criou 3 céus. Na realidade, primeiro ele cria 2 e depois mais um, que vão ser 3. E a Terra, um planeta que nós vivemos hoje. Planeta em que moramos hoje. Esse é o primeiro vídeo de uma série. Eu peço que você deixe o seu like, o seu gostei. Se tiver alguma pergunta dentro da minha possibilidade, eu vou tentar responder. Tá? E que você leia o livro. Acompanhe comigo o livro de Gênesis. Eu creio que esse livro vai edificar muito e mudar muito a história da sua mente a respeito de Deus, a respeito de doutrinas. Só para encerrar esse vídeo, uma pergunta que você podia me fazer: o suposto autor de Gênesis é Moisés.
Isso os judeus acreditam, muitos teólogos, que ele é o autor do Pentateuco. Mas como Moisés escreveu o Gênesis? Será que Deus, no Monte Sinai, nos 40 dias, ditou para ele todo o Pentateuco? Eu quero que você vá comigo no livro de Atos, para ver como que Moisés recebeu para escrever o livro de Gênesis. Abre comigo o livro de Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7, verso 53. Atos 7, 53. Vós que recebestes a lei por intermédio de anjos, ali, ó, e não aguardaste. Se você ler no livro de Hebreus, abre aí comigo, Hebreus. Hebreus, capítulo 2, verso 2, diz o seguinte: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Está falando de novo da palavra entregue por ministério de anjos. Eu encerro aqui a minha primeira aula de Gênesis 1, lembrando que ainda tem muita coisa nesse versículo. E nós vamos ver o trabalho do Pai e do Filho, a participação do Espírito Santo para criar todas as coisas, chamar a existência, lá no início, algo que não existia. Nós vamos também saber o que são os 3 céus e o que tem neles. Nós vamos caminhar nesse livro, diante da misericórdia de Deus, para que ele nos revele aquilo que ele quer nos